Olá, pessoal. Eu sou Mariane Fagundes, sou médica veterinária oncologista e você está no Café com Sua Vet. Hoje, no nosso terceiro episódio do podcast, nós vamos falar sobre uma especialidade de muitíssima importância na medicina veterinária e uma das mais temidas por todos os responsáveis de seus pets, a parte de anestesia veterinária. E nada mais, nada menos que uma pessoa de muitíssima importância na minha vida. É padrinho do meu casamento, padrinho da minha filha, meu amigo confidente e o melhor anestesista veterinário. Com vocês, Leandro Carneiro. Muito obrigado pela apresentação, fico extremamente honrado. A gente tem uma história juntos já de muitos anos, quase 10 anos aí juntos. E é um prazer trabalhar contigo, conviver contigo e compartilhar essa vida contigo aí. Estou muito feliz de você estar aqui, tá? Então é hora de tirar o nosso jaleco, preparar um bom cafezinho e contar muitas histórias da medicina veterinária. Dr. Leandro, mais conhecido como Lê. Lê, conta para nós um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, o que te fez decidir fazer medicina veterinária. Conta para nós. Então, Mari, na verdade, quando eu era pequeno, meus pais nunca acharam que eu ia fazer medicina veterinária. A gente tinha uma fazenda, a gente convivia muito com os bichos lá, mas eu gostava muito, andar a cavalo, tudo isso. Mas nunca foi uma coisa que meus pais achassem que eu fosse fazer. Eles sempre achavam que eu ia para a área de engenharia, porque eu adorava montar as coisas, destruir coisas, os brinquedos de coisa, eu pegar os motorzinhos, as luzinhas dos carrinhos. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha uma segunda opção. Eu escolhi medicina veterinária e não tinha uma segunda opção para colocar no papel ali do vestibular. E quando eu fiz o vestibular, meus pais perguntaram: para que você fez? Eu falei: fiz para medicina veterinária. Como assim? A gente achou que você ia fazer alguma engenharia, alguma coisa. Eu falei: não, sempre gostei de bichos, sempre quis cuidar. Meu pai era médico, então gostava muito da medicina em si, só que não gostaria de lidar com os humanos, né? De frente, né? E o que é um erro, né, na nossa veterinária, é que a gente acaba lidando muito com os proprietários, né? Mas acabei fazendo o vestibular, daí eu passei no vestibular e entrei na faculdade e desde o início eu gostaria de fazer cirurgia, né? E fui me aproximando da área cirúrgica e juntamente com a área cirúrgica tem a área anestésica, né? E a minha faculdade era uma faculdade muito boa na área de anestesia, que o professor, o diretor do hospital era anestesista, tudo, então era tudo meio que focado para anestesia. Então eu saí da faculdade já sabia fazer anestesia inalatória, que na época, há 15 anos atrás, já era uma coisa muito evoluída, né? Então, saí de lá já sabendo, fui trabalhar 1 ano durante uma clínica e ela precisava de um anestesista, então já comecei a trabalhar como anestesista durante esse ano de recém-formado e depois eu passei na residência, que eu fui fazer na Federal da Bahia, lá em Salvador. Daí, atravessou o Brasil. Nossa, eu fui de carro ainda, fui um piozinho ainda. Guerreiro! E chegando lá, fiz minha residência que era em cirurgia e anestesia, ainda querendo cirurgia. Mas não adianta, as coisas sempre me encaminharam sempre para anestesia. Os professores sempre confiavam para eu fazer as anestesias mais complexas, então sempre me chamavam, tudo isso. Então, tudo se encaminhou para fazer anestesia, daí eu acabei aceitando, daí eu fiz o meu mestrado também e saí para o mercado de trabalho, né? Achei que ia operar e anestesiar, mas 95% me chamaram só para anestesia. Falei, a vida, é o teu propósito. Vou aceitar isso aí, que é meu dom mesmo. Então, vamos seguir com isso aí. Uma breve história, é isso aí. Que delícia, não adianta. Quando é o propósito, Deus te mostrando que é o caminho, tem que seguir, né? Exatamente. E conta pra nós, você já faz bastante tempo parte da nossa equipe lá na BCVET, agora a Oncocer, né? Conta pra nós como é que você foi parar lá, como é que é um pouquinho do início dessa trajetória conosco. Eu voltei quando eu terminei meu mestrado no Rio Grande do Sul, eu voltei para Balneário Camboriú, que é a minha cidade natal, né? E daí comecei a distribuir os meus currículos ali de anestesista, de cirurgião ali. E uma das clínicas que eu fui visitar foi a sua, que na época eu trabalhava com a Melissa ainda. Daí eu sentei e conversei com vocês. E, nossa,
caminhada começou ali. Vocês me chamaram uma vez ou outra e tal, começaram a me chamar, de repente começaram a me chamar direto, daí eu fiz uma proposta de trabalho fixo para vocês. Daí vocês, olha, eu não lembrava. Vocês gostaram da proposta, me contrataram, acho que era 3 vezes por semana, se eu não me engano. E a gente começou a trabalhar junto. E dentro do centro cirúrgico a gente cria uma intimidade muito grande, né? Então a gente solta piada, a gente ri, a gente brinca e a gente... Nossas almas se conectaram ali e a gente está junto até hoje, quase 10 anos. Quase 10 anos. E o que mais chamou a atenção na época, assim, da forma da gente trabalhar? O que te fez ficar lá dentro da BCVET? Não, né? Era leve o ambiente? Como é que... É aquela coisa que eu disse, né? A gente se conectou, assim. Eu gosto muito de pessoas resolutivas. Eu acho que eu e você somos pessoas resolutivas. A gente tem um problema, a gente sana aquele problema, a gente vai até o fim para resolver. Então, muita gente não tem essa qualidade. Então, empurra para lá, empurra para cá, e a gente não. A gente é assertivo, certeiro, a gente vai, precisa resolver, a gente vai e resolve. Sem ficar... Então, sem enrolação, né? Então, a gente vai e resolve os problemas como deve ser feitos. Eu brinco que a gente já se conhece no olhar, né? Se um chega meio atravessado ali, um já sabe que tem que ceder, porque senão o bicho vai pegar. Exatamente. Não são muitas vezes, mas a gente sabe quando um ou outro chega, quando a Mariane chega já de mais cara fechada, ou pede já, coloca uma música, já Opa! sabe que tá bom. E você acompanhou essa transição agora, né? Quase um ano aí dessa transição da BCVET para Oncocer. O que você achou dessa transição? O que você achou dessa mudança que foi? O que impactou? Isso é o que a gente gosta de ver na evolução da veterinária, né? Então, você é um espelho para muita gente, para mim também. Então, assim, a evolução da veterinária é essa, né? Você focar em algo, se especializar em algo e fazer daquilo o melhor que a gente tem na medicina veterinária. E é isso que você está fazendo, focando... criou um ambiente todo especializado ali, então isso que é o mais importante. E essa transição foi leve, foi tranquila, tanto para os colaboradores, tanto para os clientes, então foi uma transição muito tranquila e sempre evoluindo. Você pode contar para a gente rapidamente, não sei se você lembra, como é que saiu a nossa relação, saiu da clínica e foi parar no nosso círculo de amizade? E agora? Eu também vou ter que pensar, porque da primeira vez... Então, eu lembro que a gente estava solteiro, né? Então... Pode ser que você já foi aí, né? Eu acho que rolou uma balada e tal, assim, a gente começou a sair juntos, assim, se eu não me engano. Eu acho que foi na época que a Rosa também, né? A Rosa também entrou. Foi para alguns shows, alguma coisa assim, e foi ali que a gente... Daí a gente começou, começou eu e você, depois a Rosa entrou, e daí a gente começou a ir para festas, e daí... Quando a loucuragem bate, a gente mais ainda. Vira melhores amigos para sempre, né? Sempre. O negócio que a gente leva a sério, né? Melhores amigos para sempre, não é só quando tá alterado ali. Não é só quando tá alterado. É no trabalho, é em casa, um na casa do outro. É sempre muito divertido. Sempre muito bom. Você lembra qual foi o seu primeiro pacientinho lá na clínica anestesiar? Não vou lembrar também, né? Então, é demais, né? Essa pergunta aqui, na verdade, você já respondeu pra gente, que era de todas as áreas, né? Qual você queria da parte veterinária? Mas, assim... Eu comecei querendo a área cirúrgica, primeiro a área cirúrgica. Na verdade, essa semana até uma curiosidade que você, não sei se foi essa semana ou semana passada, eu não achei que você queria ortopedia, né? Você me falou, né? Isso. E aí, todo dia a gente vai se conhecendo um pouquinho dentro do centro cirúrgico. Exatamente. Eu, no início, gostava muito da área de cirurgia e queria seguir a área ortopédica, já era uma coisa um pouco mais especializada. Né? Mas há 10 anos atrás a ortopedia ainda estava caminhando, tudo isso, e depois a minha vida deu uma guinada para anestesia, eu acabei indo mais para a área anestésica mesmo. Abraçou a causa. Abracei a causa, e graças a Deus, foi a melhor decisão que eu fiz. Né? Depois a gente sabe que foi empurrado para lá. Exato. Lê, quais são os maiores desafios da anestesia veterinária? Hoje em dia,
A gente tem muita resistência. Na verdade, a anestesia em si, ela tem muita resistência, né? Principalmente da parte dos proprietários e até de alguns veterinários, assim. Porque a anestesia, há anos atrás, era feita de uma maneira muito diferente, muito arcaica, tudo isso. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito próximo da medicina humana, né? Então, tanto de drogas, tanto de equipamentos, então a gente tem uma segurança muito maior. Então, os tutores, eles têm muito medo. Então, o primeiro entrave que a gente tem é os tutores, né? O animalzinho precisa fazer uma cirurgia. Eles não estão preocupados com a cirurgia. Não estão preocupados com você, estão preocupados comigo, né? É sempre. Mas vai ter que ser anestesiado. Meu paciente. Você vai tirar um tumor do tamanho do mundo, eles estão preocupados com a anestesia. O animal, daí chega lá, meu animalzinho tem 17 anos e ele vai morrer na anestesia. Calma, gente, tem jeito para tudo. A gente faz na maior segurança possível. Então, esse é o primeiro entrave que a gente tem ali. E no resto é o nosso trabalho, né? A gente faz no dia a dia, é o que eu gosto de fazer. Adoro um desafio, a Mari sabe que eu adoro um desafio. O card fala, não é apto para fazer anestesia. Daí a gente precisa fazer. Vamos fazer, a gente faz, graças a Deus. Sempre dá certo. Nossa. Amém, né? E a gente brinca, né? Mas na verdade você tem a vida do paciente nas mãos, né? É uma decisão, claro, o cirurgião tem uma grande parte ali, mas se a pessoa não for de extrema competência realizando aquilo ali, às vezes um pouquinho de medicação a mais ou um pouquinho de medicação a menos pode fazer uma grande diferença. Como é que você lida com tudo isso? Quem mantém o bichinho lá somos nós, né? O cirurgião tá lá. Viu? Na verdade, pessoal, continuem achando que é tudo culpa do anestesista. Sempre é culpa do anestesista. Sempre é culpa do anestesista. Mas o cirurgião tá lá tranquilo e a gente tá mantendo o bichinho vivo. Então, a anestesia, ela não é só botar o bichinho para dormir. A gente precisa se preocupar com a dor, né? Que a gente precisa fazer uma analgesia muito bem feita, um relaxamento muscular muito bem feito para ajudar vocês na cirurgia, para relaxar a musculatura abdominal, às vezes fazer um bloqueio local, loco-regional para relaxar aquela musculatura, para vocês trabalharem melhor. Então, não é só o animalzinho estar dormindo. Então, a gente precisa se preocupar com o animal como um todo, com o procedimento como um todo. Qual tipo de procedimento vai ser feito? Eu preciso de uma anestesia para aquela região, então eu preciso pensar o que eu vou fazer para aquela região. Então, não é só o bichinho fechar o olhinho e estar dormindo. Não, a gente precisa se preocupar com o organismo como um todo, né? E para quem não entende, né, os tutores aí, antigamente naquela época fazia o famoso Ketapum, né? Explica um pouquinho do que é, para depois eu fazer a pergunta aí, para eles entenderem o que é o Ketapum aí. O Ketapum, na verdade, é uma medicação anestésica, né, querendo ou não, só que ela não pega todos os pilares da anestesia. Então, ela faz, como eu disse anteriormente para vocês, ele faz o bichinho dormir, mas não quer dizer que é uma anestesia completa, né? Então, é uma anestesia um pouco mais arriscada, uma anestesia que a gente não tem uma segurança, né? E é uma anestesia que a gente não consegue reverter. A partir do momento que a gente aplicou essa anestesia, vai ter que passar todo aquele período para a gente poder acordar o bichinho e tudo isso, né? Analgesia também, né? Ela não é tão... como eu disse, não pega todos os pilares de uma anestesia bem feita, né? Principalmente a analgesia que não vai ser bem feita ali. Fica paradinho e sentindo dor ainda. Exatamente. Então... O animal, ele não vai estar sentindo dor no momento, mas o organismo dele vai estar enviando catecolaminas, tudo isso, dizendo que sentiu dor. Isso vai interferir lá no pós-operatório. Animal sentindo muito dor no pós-operatório, dificulta a cicatrização, interfere em tudo. E quais são as maiores mudanças na área anestésica desde essa época do Ketapum para hoje? Hoje em dia a gente trabalha com drogas muito mais puras, né, que a gente pode dizer assim, né? Então, os efeitos colaterais diminuem muito, né? Então, hoje em dia a gente trabalha, como eu disse, muito parecido com a medicina humana. Então, 95% das drogas que a gente utiliza são da medicina humana, claro, já muito testadas em animais, então tudo comprovadamente, cientificamente comprovado, né? E então,
a pureza das drogas é melhor, tudo isso, o efeito das drogas é muito melhor. Então, a gente tem uma segurança muito maior com o procedimento, né? E existem as técnicas anestésicas também, que a gente pode falar um pouco. Que tem a técnica que é a mais conhecida, que é a inalatória, e tem a técnica aditiva, que é a total intravenosa. E tem a PIVA também, que é uma mistura das duas, tá? Essas técnicas, é claro que o anestesista que vai escolher qual é a técnica mais adequada para o seu animal. Então não adianta o proprietário chegar, eu quero que seja anestesia inalatória. Talvez não seja o ideal para o seu animal. Talvez seja uma total intravenosa o ideal para o seu animal, né? Então são técnicas hoje em dia muito avançadas, muito seguras que a gente utiliza, qualquer uma dessas três, né? E como você falou ali da parte da medicina humana, né? A gente usa praticamente a mesma conduta, mas na medicina ela é muito bem vista, essa especialidade, e muito bem paga. O que você acha que a veterinária é o caminho, ou você acha que ainda a gente está muito atrás? Eu acho que em relação às técnicas, né, é claro, quem se mantém atualizado, tudo isso, hoje em dia as técnicas, elas são praticamente iguais às da medicina humana, né? É claro que tem a circulação extracorpórea e tal, essas coisas que são muito além ainda da veterinária, né? Existem em grandes centros, mas ainda está muito longe. Mas da anestesia com segurança é praticamente 95% a gente já está dentro da tecnologia, da medicina humana, das drogas, tudo isso a gente faz muito parecido. Falta ser reconhecido e paga. Isso, essa é outra parte. A gente tem a tecnologia, a gente tem as drogas, mas o reconhecimento, o que volta para a gente de questão financeira realmente ainda tem muita disparidade. É o que eles temem, mas é o que eles mais reclamam para pagar. Exatamente, é o que tem. Eles querem um bom profissional lá fazer. Se preocupam, mas na hora que passa o prazo, anestesia. passa o preço, eles reclamam. Né? E é exatamente isso, por eles temerem isso. Você sente isso, o tutor ele tem muito receio, então às vezes você transparece isso para você e acaba refletindo no teu trabalho, tudo isso? A gente até brinca, né? Quando os tutores são muito nervosos, né? Que chegam com uma ansiedade muito grande, eles acabam passando para o animal, né? Então, isso dificulta a nossa medicação pré-anestésica, para o animalzinho relaxar, ele já está estressado, então muitas das drogas que a gente usa o mesmo receptor do estresse, então acaba atrapalhando na nossa anestesia ali. Então, quando for fazer uma cirurgia, traga o seu animalzinho tranquilo, mentalize que vai dar tudo certo e traga ele bem tranquilo, não deixe ele nervoso. Eles são filtros, né? Então é muito importante que você esteja bem para também ocorrer tudo bem lá dentro do centro cirúrgico. E tem que confiar, né? Confiar no cirurgião, confiar no clínico, confiar no anestesista. Então tem que confiar na equipe. E procurar uma clínica veterinária, né, responsável, que tenha todas as especialidades, que tenha um centro cirúrgico bem amparado, para que também qualquer coisa que aconteça, a pessoa esteja capacitada para reverter aquilo ali. Exato, né? Tem alguns tutores que vêm conversar com a gente. Esses principalmente são muito meticulosos, são muito detalhistas, tudo isso. Então, às vezes, eles chegam pra gente com muita ansiedade, assim, e eu sempre sento e converso com eles assim: você confia em mim? Se não confiar, não tem problema. Se eu não te passei confiança, não tem problema. Procure outro profissional que te passa confiança. Eu preciso que você confie em mim. Se você não confiar em mim, não confiar na nossa equipe, nosso trabalho não vai ser bom. Então, a gente precisa de confiança. Agora vamos falar um pouquinho do centro cirúrgico e da oncologia interligada aí. Primeiro, eu quero saber, dentro do centro cirúrgico, acho que não, mas vamos lá, às vezes é misterioso, eu não conheço isso aí. Você tem algum ritual quando você entra no centro cirúrgico, né? Que nem a Amélia do Grey's Anatomy, você faz alguma coisa ou não? Vamos entrar, vamos embora. Eu já entro focado, meio que no automático. Tu sabe, né? Eu chego na clínica, já chego, quem é o primeiro paciente? Qual o peso? Não sei o que vai fazer? A gente já chega no objetivo ali para fazer. Eu não tenho muitas mandingas, não tenho muita coisa não. Tenho as coisas que eu sigo, né? Montar mesa, tudo, e deixar tudo preparado ali, mas algo que eu faça de toque não tem. Acho que isso deu muito certo na nossa parceria. A gente é bem objetivo, então eu não gosto muito de enrolação. E isso dá muito certo entre nós. Exato.
Compartilha para nós algum caso que te marcou muito, assim, um desafio técnico, alguma coisa que você passou aí durante a tua carreira que, isso eu vou lembrar para sempre. E agora? Então, algo que me marcou, assim, não é uma coisa muito boa, assim, né? Mas eu lembro que eu estava de madrugada em casa e me ligaram dizendo que tinha acontecido um acidente aqui na BR, que 2 cavalos tinham sido atropelados. E, infelizmente, eles não morreram na hora, eles estavam lá deitados na BR. E eles me chamaram, Leandro, a gente não está conseguindo ninguém aqui. Você conseguiria fazer a eutanásia deles aqui no meio da pista? Meu Deus, daí já acordei, saí correndo, catei tudo que é tipo de droga que eu tinha lá para fazer uma coisa humana, pelo menos, né? Que bom que eles te ligaram, né? Que bom que foi para você. Exatamente. Então, assim, peguei tudo que eu tinha lá, cheguei, uma cena super triste, assim, mas eu sabia que estava fazendo certo, assim, né? Os bichos estavam sofrendo, assim, e daí tava a Polícia Federal, tava todo mundo lá junto. E daí a gente fez a eutanásia dos 2 cavalos na BR. Foi triste, mas foi bem marcante, assim. Que pelo menos eles tiveram um final digno, né? Exatamente. Porque poderia ser de várias maneiras que a gente não... A gente tem a eutanásia na medicina veterinária, só que ela precisa ser utilizada com muito como se diz assim, muita responsabilidade, né? Então, não é qualquer animal que a gente vai fazer. Sim, claro. A gente não estudou 5 anos, 10 anos para fazer isso com as nossas pós-graduações. Então, em casos extremos de sofrimento, de tudo, a gente tem essa alternativa, né? E de anestesia, alguma assim que foi bem difícil de fazer, que te marcou? Às vezes aquele animalzinho que não queria dormir ou que dormiu demais, alguma coisa que... Às vezes acontece, né? Tem alguns animais que são mais sensíveis, outros que são menos sensíveis à anestesia, né? Mas geralmente os que marcam mais são os pacientes graves, né? Eu lembro que esses dias a gente teve uma que o cardiologista, o Dr. Fabrício, ele estava com uma arritmia muito grande, ele chegou para fazer o ecocardio ali, estava com uma arritmia absurda, assim, todos os batimentos eram errados. E daí ele falou, não, Leandro, a gente não pode anestesiar agora, a gente vai tratar durante 1 semana, 15 dias, e depois a gente vai refazer e ver se pode entrar na mesa de novo. Daí ele refez, continuava com muitas alterações, tinha melhorado um pouco, continuava com muitas alterações, e ele veio e conversou comigo, botou na minha mão, ó, Leandro, vê aí como é que vai ser, pra você. porque o negócio tá... Falei, não, vamos lá. Daí eu peguei, botei o animal na mesa, anestesiei tudo, coloquei no monitor multiparâmetro lá para ver o eletrocardiograma e não tinha nenhum batimento errado. Batimento errado. Eu filmei. Ele queria ficar anestesiado. Eu filmei pro cardiologista e encaminhei para ele, tá tudo bem, ó, não teve nenhum VPC, nada aqui, ó, tá tudo certo, nenhuma extrasístole. Ele não acredita, é o mesmo animal mesmo. Eu falei, é o mesmo animal. Essa anestesia tá curando. Que beleza, né? Foi um caso interessante esse. E a cirurgia, ela depende do sucesso né, e da competência dos profissionais que estão ali, né? O que você acha dessa concordância, dessa sincronia que tem que ter entre o cirurgião e o anestesista? É essencial, né? Então, um depende do outro, né? Eu dependo do trabalho do cirurgião e o cirurgião depende do meu trabalho. O cirurgião depende muito mais do meu trabalho, né? Mas tudo bem. É o anestesista que manda ali. No... É verdade. Mas, assim, é claro que algo que o cirurgião vai fazer que vai causar muita dor ou vai comprimir um nervo vago, alguma coisa ali, então tudo que ele fizer lá vai refletir na minha anestesia, né? E tudo que eu fizer na minha anestesia vai refletir no cirurgião também. Então tem que ser um trabalho de cooperação, de coworking ali para a gente poder trabalhar corretamente. Trazer o melhor resultado, né? Exatamente. E aí, vamos falar dos meus pacientinhos agora, aqueles que estão em tratamento quimioterápico. Tem alguma droga específica ou tem algum cuidado, né, que já estão em tratamento, estão com baixa de imunidade, às vezes a gente acaba tendo que levar para um procedimento, às vezes para colocar uma sonda porque não está se alimentando, ou, né, até cirurgias mais complexas. Tem alguma coisa que você faz ali que muda o protocolo ou a conduta é praticamente a mesma?
Os pacientes oncológicos são sempre pacientes mais delicados, né? A gente sempre tem que olhar com um olhar mais delicado mesmo para eles, porque existem alguns tumores que a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente a mastocitoma faz degranulação de mastócise, então a gente não pode lançar mão de algumas drogas que podem piorar esses acontecimentos. Então, existem algumas particularidades, sim, né? E como a gente sabe que o câncer, na verdade, ele acaba deprimindo muitos animais, principalmente na fase terminal ali. Então, como você mesmo disse, às vezes a gente precisa passar uma sonda esofágica no animal para poder alimentar ele na fase final da vida. São pacientes muito graves já, então tem baixa de albumina, baixa de proteína, então a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de anestesia a gente vai fazer, porque eles são muito sensíveis. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que não leve a óbito mesmo durante o procedimento. Para dar uma melhor qualidade de vida, a gente passa a sonda ali para melhor qualidade de vida ali no pós, né? E para alguns tumores, assim, vamos supor um tumor bem ruim aí, que é nas adrenais, um feocromocitoma, tem algum cuidado especial ou vamos lá? É tranquilo, né? Adrenal, vai mexer ali na adrenal. Explica para o pessoal aí o que reflete. Então, as adrenais ali, elas acabam liberando, né, as catecolaminas ali, adrenalina, tudo isso. Então, a gente, na manipulação da adrenal, a gente tem a liberação dessas drogas vasoativas, né? Então, a gente tem o aumento de pressão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, o cirurgião principalmente tem que tomar muito cuidado para a manipulação, né? Manipulação ali do órgão ali que ele vai estar retirando, porque toda manipulação vai ter o reflexo de liberação dessas drogas vasoativas e a gente vai ter um aumento absurdo de pressão. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado nesse tipo de cirurgia, são bem delicadas mesmo. E para aqueles pacientinhos, né, falando em pressão aí, né, a gente tem, quando é paciente oncológico, a gente tem muito problema de coagulação ou anemia. O que o anestesista tem que ficar de olho ali às vezes vai ter que fazer uma transfusão durante o procedimento, ou até mesmo usar algumas drogas, como heparina, no caso de risco de trombo. Em procedimentos muito invasivos, assim, tumores muito grandes, assim, há chances de trombo, né? Porque você acaba mexendo em muitos vasos ali, tudo isso, a gente pode ter a chance de trombo, então a gente pode fazer uma terapia pré ali com heparina, ali, uma terapia pós ali, para a gente não causar esse tipo de problemas. E na anemia? Na anemia, a gente tem que ter os exames pré-operatórios, ver em que nível está essa anemia, se a gente vai precisar mesmo Pode ir para o centro cirúrgico, pode ir para o centro cirúrgico, se vai precisar de transfusão antes, se a gente tem uma bolsa só por segurança, ocorreu um sangramento muito grande, vou descer a bolsa, a gente desce a bolsa no transcirúrgico, ou se não, a gente não precisa e deixa tudo bem. Então, isso vai depender muito do exame, como está o exame, se a gente vai precisar ou não fazer transfusão. O tipo do tumor também, tem tumores que, né, você vai fazer hepático, por exemplo, acaba tendo um risco maior de hemorragias, então a gente sempre está preparado para isso. Está preparado para tudo. Qual foi a sua anestesia mais longa, assim, que durou mais? Qual foi o tipo de cirurgia? Quem era? Conta aí para nós na tua carreira. Olha, acho que a cirurgia mais longa que eu já fiz foi uma prótese de quadril que eu fiz na universidade e demorou, assim, acho que foram 5, 6 horas de anestesia, né? Como é que gerencia isso aí, o paciente, todo esse tempo? Então, como a gente lança a mão de anestesia loco-regionais, então a gente faz geralmente a peridural, né? Para esse tipo de cirurgia foi feita a peridural, que a gente desensibiliza a parte posterior do animal, onde vai ser feita a cirurgia, e a gente consegue manter ele numa sedação, né? É uma sedação profunda, né? Para que ele não se mexa, nada disso, mas a gente mantém o animal numa sedação ali. Então é o padrão ouro da anestesia que a gente tem hoje. Faz a anestesia com um bloqueio local, né? Sim. E qual a maior diferença de você anestesiar um animalzinho que veio para emergência por um trauma, um atropelamento ou, né, qualquer outro tipo, um tumor rompido aí na parte oncológica, de um animalzinho eletivo? Vai para uma castração. É sempre um desafio, né? Quando vem um baço rompido, alguma coisa assim,
Então a gente tem que fazer as coisas emergenciais, né? Então não dá para ficar esperando eu preciso fazer um ecocardiograma. Não dá para esperar. Então a gente precisa entrar, a gente entra com a forma mais segura possível para aquele momento, né? Então a gente não pode pesar a mão em algumas coisas, a gente tem que sempre raciocinar o que está acontecendo. É uma hemorragia ativa, então eu não posso fazer drogas que aumentem a pressão, porque isso vai aumentar a hemorragia ativa que ele está tendo. Então, às vezes, eu até deixo ele numa hipotensão permissiva, que a gente chama, deixo o animalzinho numa pressão mais baixa, para que a gente não ocorra o extravasamento mais de sangue na cavidade, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E vai depender muito do caso, né? Se é um baço rompido, se é um animal atropelado, que vem chocado já. Então, a gente tem que pensar no que está acontecendo ali. Mas, para tudo tem jeito. A gente faz. Com certeza. E nas emergências, né? Quando acontece no centro cirúrgico, que acaba acontecendo uma apneia, uma parada respiratória ou até uma parada cardíaca, como é que você se mantém calmo? Porque eu acho que isso nessa hora não dá. Se o cirurgião começa a se apavorar com um vaso ali, é que nem vocês quando acontece uma parada respiratória ou cardíaca, né? Não dá para desestabilizar. Então, a Mari até sabe, né? Como a gente trabalha anos juntos, eu sou uma anestesista muito tranquilo, sou bem tranquilo. Quando eu peço, assim, correram pouquíssimas vezes. Mas quando eu falo para ela assim, Mari, apressa um pouquinho, ela já sabe que o negócio... É raro, gente, isso. Mas quando vem essa frase, eu me arrepio. Mari, apressa um pouquinho que ela já sabe. Quando ele começa a quebrar umas ampolas ali no meio do nada e abrir a ampola, eu também já... Ai, meu Deus! Geralmente, assim, quando ocorre... Graças a Deus, são muito poucos, né? Mas quando ocorre alguma intercorrência... É claro que a gente tem que ter um pensamento calmo e tranquilo para poder raciocinar e fazer o melhor, né, para o animalzinho ali que está passando por um momento delicado, né? Mas assim, a maior intercorrência que às vezes ocorre é a hipotensão, né? Às vezes a gente tem que lançar a mão de alguma droga ou fazer um choque, uma prova de carga, né, para poder reverter isso aí. Mas assim, a melhor qualidade de um anestesista é a tranquilidade, porque não adianta você ficar nervoso. Se ficar nervoso, nada funciona, você não consegue calcular as doses, você não consegue calcular nada, você não consegue raciocinar o que está acontecendo. A melhor forma é a calmaria mesmo. O Lê, para vocês saberem, ele é anestesista, então ele trabalha comigo, né, algumas tardes fixas, mas ele também faz volante, então ele atende várias clínicas. E eu queria que você contasse, né, lá, não sei se foi lá na clínica ou algum lugar que você tenha atendido um caso de emergência, que o animalzinho tenha acontecido uma parada, alguma coisa que você precisou reverter essa sincronia entre a equipe e o anestesista, né, porque a gente sabe que tem que ter uma sincronia nesse momento também, se isso foi de suma importância para que acontecesse o bem do animal. Com certeza, né? É claro que ao longo desses 15 anos que eu tenho de anestesia, eu já tive momentos de pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória no transcirúrgico, né? Geralmente são pacientes que já são muito delicados, então às vezes acontece. Então, às vezes o paciente está com o abdômen aberto, só que a gente precisa... se a gente precisar fazer uma massagem cardíaca no paciente, a gente precisa que toda a equipe se mobilize para poder fazer, porque um vai ter que ventilar o animal, o outro vai ter que fazer a massagem cardíaca e geralmente eu fico pegando as drogas e tudo, fazendo as drogas ali. Então são momentos bem delicados e que a equipe precisa estar preparada para isso, né? Então eu sozinho não consigo fazer tudo, então a gente designa funções, faz a massagem, ventila aqui, eu vou puxar a droga, então tudo isso precisa estar bem coordenado para a gente ter um sucesso ali na reversão. Teve um desespero de alguém não saber o que fazer? Não? Acontece, né? Ou se desespera, fica em choque e não consegue fazer nada. É bem isso, às vezes a pessoa fica tão nervosa que ela paralisa, daí às vezes você precisa... Por favor, fulano, massageia, vai. Então, você precisa, às vezes, dar um foco na pessoa para a pessoa desenvolver ali. Mas acontece.
Eu queria saber, eu já sei isso, mas eu vou matar a curiosidade do pessoal. E o que você mais gosta de anestesiar e o que você menos gosta de anestesiar? Eu mais gosto de anestesiar a cesariana. A cesariana é muito legal, é muito bacana. Você traz os bichinhos para a vida. Geralmente a fêmea já está em trabalho parto, está cansada, está tudo. Aí você dá um relaxamento para a fêmea, daí você tira aqueles bichinhos lá de dentro. Essa é vida, muito legal, demais. muito bacana. Gosto bastante. O que eu menos gosto de anestesiar, e agora? Não é que eu menos gosto, as que às vezes dão um pouco mais de trabalho são as ortopédicas, né? Que às vezes a ortopedia é sempre um desafio, né? Nenhuma é igual a outra, então às vezes demora mais, às vezes acontece algum problema, então são anestesias um pouco mais longas do que as normais. Então o anestesista ele quer acabar a anestesia, termina logo aí que eu quero acabar. Então o cirurgião, geralmente o ortopedista, que é um procedimento mais delicado, mais longo, que demora mais, né? Principalmente anestesias também de neurológicas, né? Um slot ventral, que o paciente fica numa posição desconfortável, assim, né? Fica com o pescoço esticado, tudo isso. Então, isso já atrapalha a nossa mobilidade ali para mexer no animalzinho, tudo. Então, são anestesias que a gente fica um pouco mais tenso. Não que eu não goste, mas é que a gente fica um pouco mais tenso, né? E agora vamos falar da tua vida pessoal. Vamos lá. Ser anestesista, ele exige uma disponibilidade bem grande, né? Acho que quando a gente decide ser veterinário, a gente já tem que, né, na área médica, a gente já tem que estar mais disponível. Mas anestesista nunca tem horário para você poder anestesiar. Como é que você casa essa vida pessoal com a profissional? Eu sempre levei meu trabalho com muita satisfação, assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Sou meio workaholic, assim. Eu gosto de estar trabalhando. Tanto que às vezes, como a Mari disse, eu sou volante também. Às vezes tem períodos que eu não vou ter paciente. Se eu ficar em casa, eu já fico nervoso, assim. Meu Deus, tinha que estar trabalhando, quero estar trabalhando. Então, essa vida de volantes, a gente conversa com os outros volantes, é sempre assim. Então, mas assim, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, me liga de madrugada, eu vou de bom grado, porque eu gosto. Me liga de madrugada, eu vou, acordo, vou fazer. E é aquela coisa, né? Se a pessoa me ligou, tá precisando de você, você vai de bom grado fazer as coisas assim. É tua profissão, confia em você, você vai lá fazer aquilo. E como você falou, não tem horário. Às vezes a gente tá num jantar, ligar, Leandro, paciente grave para anestesiar. Sai de lá, vai fazer. Mas assim, são coisas que a gente escolheu, né? Então Sim. A gente vai e faz. É engraçado, gente, uma curiosidade, porque eu não ligo pra ninguém, eu não gosto de receber ligação. Mas quando eu ligo pro Lê, ele já sabe. Vamos! Aonde? Tá indo? O que a anestesia já te ensinou fora da clínica? O que tu leva pra vida assim, sobre anestesia? A calma pra tudo. Cabeça acelerada, a gente não faz nenhuma decisão correta. Então, para problemas, para briga, para alguma coisa, raciocina, espera, dá um tempo e depois você resolve. Exato. E quem que é assim, o responsável por toda essa trajetória tua aí? Quem que você coloca como, eu cheguei até aqui por causa dessa pessoa? Tem algumas pessoas, acho que tem fases na vida que a gente tem algumas pessoas que vão ensinando Empurram a gente, né? A inicial ali, eu acho que foi meu pai, pela medicina, né? Porque ia no consultório, lá onde ele atendia, ia vendo essa parte da medicina que eu gostava muito, então acho que o inicial ali foi a parte médica mesmo, que foi pelo meu pai. E depois a gente vai ter pessoas durante a carreira da gente que vão ensinando a gente ali, né? Um professor ali, a Maria Lígia, que foi minha orientadora do mestrado. Tinha também o professor Auri, que é professor de anestesia, o professor Nilson, professor de anestesia. Então tem algumas peças ali que vão levando a gente também, né? Qual o nível mais alto da sua carreira, assim, que você quer chegar? Tipo, eu cheguei no topo, é aqui que eu quero ficar, ou eu já cheguei, é isso que eu sempre contemplei na vida. A gente sempre almeja sempre uma coisa a mais. Assim, eu estou muito feliz onde eu estou, graças a Deus, hoje em dia. Trabalho com pessoas que eu gosto, pessoas
de clínicas que eu gosto, onde eu me sinto bem, trabalho em locais muito bons, assim. Então, ainda bem conseguir esse círculo de trabalho muito bom, muito gostoso que a gente possa trabalhar, assim. Mas a gente sempre almeja, né? Diminuir um pouco a vida volante, porque querendo ou não, hoje tem dias que eu rodo 200 km por dia, faço 3 cidades, 4 cidades num dia para ir atendendo todos os pacientes. Então a gente tenta diminuir isso por segurança até de vida, porque a estrada, a BR que a gente pega todo dia, não é uma coisa muito bacana de se fazer, né? Sim, você tá cansativo, risco, né? Cansativo, tudo isso. Então, tentar diminuir um pouco mais o volante e ficar mais fixos em parceiros fixos mesmo, né? E para os estudantes de veterinária que aí sonham em ser anestesistas, qual é o conselho que você dá para eles? Faça uma boa graduação e pós-graduação. O ensino ninguém te tira. Se puder fazer estágios, façam estágios, mas não façam estágios em clínicas, façam estágios em hospitais, em instituições grandes, numa USP da vida, em São Paulo, façam numa Unesp, façam numa Federal do Rio Grande do Sul, numa estadual, assim, coisas grandes, assim, para você ver o que está tendo de melhor hoje em dia para você poder levar para a sua vida. Se desafiem, né? Se desafiem, saiam do conforto. Hoje em dia, a pessoa se forma numa cidade, fica na cidade, faz a pós-graduação só no final de semana. Tem muita coisa para a gente ver nessa área, nesse mundo, né? Então, se desafiem, saem do conforto, vão estudar, pegar um livro. Hoje em dia as pessoas têm muita preguiça de ler artigo, ler livro. Cara, esse aquela receitinha de bolo, sempre usando aquela receita, nunca muda, nunca se atualiza, né? Exatamente. É o que a gente mais vê hoje em dia. E principalmente a falta de experiência, né? As pessoas não vivenciam as coisas. Muito. Então elas saem para fazer as coisas sem saber. Então é complicado. Não, gente. Estudem, façam estágio, aprendam, né? Eu fico traumatizada, né? Quando o Leandro vai viajar e me deixa lá sozinho, eu tenho que chamar alguém de fora. Meu Deus, assim, é complicado, porque além da gente já ter um sinergismo para trabalhar, quando vem alguém, às vezes, não tem aquela experiência, ele já sabe, ai, meu Deus, me deixa quase louca. E eu deixo os anestesistas quase loucos. Ela vai e me fala depois, porque, meu Deus! 3 horas para montar o equipamento. Eu fico louca. Mas é isso aí, estudem, porque hoje eu acho que falta muito essa parte de tá muito cômodo, né? O pessoal acha que sabe tudo, acha que sai da faculdade e sabe tudo. Eu tô aí quase 20 anos formada e eu não paro de estudar nunca. Eu tô sempre... Aprende todo dia. Exatamente. Então, é isso aí. Chegou a hora. Nós temos uma caixinha aqui. É a nossa caixinha. Eu vim pra cá, não me falaram nada. Falei, vai ter um briefing, alguma coisa. Não, vai ser super de boa. Bem tranquilo. Agora vem as surpresinhas aqui pra gente. A gente tem uma brincadeira aqui. Tá? Verdades ou consequências? Meu Deus do céu. Tá? Então, você vai pegar a verdinha primeiro, que é a mais leve. Tá? E vai responder. Pode ler, se você quer ver. Assim, se não responder... Tem que fazer a consequência. Tá? Então começa pela verdinha aí. Vamos ver. Lê aí pra nós. Já respondi. Já? Já. Ai, que sem graça. Posso pegar outra? Vamos ver. Lê e responde mesmo assim. Tá. É piada isso aqui? Não. É tudo a mesma coisa. Não conta, Leandro. Qual a especialidade de cirurgia que você menos gosta de acompanhar no centro cirúrgico? Que mais acha chata? Comente mais sobre. Já falei. Poxa vida. Geralmente as neurológicas, as ortopédicas demoram mais. Pega a roxa aí, então. Vamos lá. Meu Deus. Não vai responder? Vou pagar uma consequência. Vai pagar a consequência? Não. Qual que é a consequência? Olha lá. Leia. Qual foi o momento mais constrangedor que você foi flagrado em uma situação íntima ou quase íntima? E por quem? Tu quer pagar a consequência? Vou pagar a consequência, imagina falar isso.
Então, assim, ó, já tem gente aí com horário marcado, não pode ser lá na clínica. Tem gente que já tá com anestesia marcada aí durante essa semana que vem. Então, tu vai ligar pro colega veterinário aí ao vivo, tá? E vai avisar que você tá muito mal. E que você vai pedir pra outra pessoa, que a tua mãe vai anestesiar. A tua mãe vai no lugar anestesiar pra você. Tá bom. Posso fazer. Aí eu ri muito ontem quando ele ia sacar você. Porque eu fiquei imaginando eu recebendo essa ligação, tipo, Dona Beth tá indo anestesiar. Minha mãe, ela tem experiência, ela vai. Então, vamos ver se a pessoa acredita, tá? Liga aí, põe no Viva Voz. Quem que você vai ligar? Vou ligar pro Rafael, cirurgião. Ai, vai ficar engraçado. Tem cirurgia com ele hoje à tarde. Ai, meu Deus. Põe no Viva Voz. Peraí, tá? deixa eu achar ele aqui. Ai, eu tô chorando de rir, gente, porque eu ri muito ontem quando eu... Vamos ver se ele vai me atender, né? Então, nós vamos ter que ligar para outro. E o Rafa é sério. Não, o Rafa é super sério. Ele não vai entender nada, imagina. A minha mãe vai anestesiar. O número chamado não existe. Poxa, peraí. Tenta de novo. Tenta por WhatsApp aí. Deixa eu tentar. Não pode ir. Fala, Neto. Fala, Rafa, tudo bem? Tá podendo falar? Bom dia. Posso? Aham. Viu, Rafa? A gente confirmou a cirurgia lá em Gaspar hoje, né? À tarde ali? Gaspar? Na Unicão, não foi? Não. Não confirmou contigo? Não. Ah, achei que ia ser tu. Tá. Não falaram nada. Tá, então beleza. Vou falar com eles aqui. Obrigado. Tá, Tá, valeu. E confirmaram a cirurgia. E não é. Opa, Vou ligar pra dona da clínica, peraí. Tá aqui. Oi, Lê. Oi, Jaque, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Tá confirmada a cirurgia da meia lá? Tá confirmada, aham. Tá, e vai ser com quem? Com o Rafa. Ah, vai ser o Rafa Vieira, né? Aham. Ah, entendi. Então, Jaque, tô com um problema bem sério aqui. Quebrei a perna, você acredita? Não acredito, Lê. Aham. Pá, foda. Tô aqui no hospital, tô aqui na Unimed. Mas eu... foda, né? Mas eu consegui uma anestesista pra ir hoje aí. Pode ser? Claro, mas o que aconteceu? Ah, tava andando na Atlântica, veio uma moto elétrica e me atropelou, você acredita? Não acredito. Foda, né? Mas é minha mãe, tá? Que vai anestesiar. E daí... A tua mãe? Ela tem especialidade e tudo, mas ela é boa. Tá bom? É brincadeira, tá? Eu tô num podcast aqui e me fizeram fazer essa ligação pra você aqui. Sacanagem, né? Mais um minuto aí. Tá bom? Tá bom, então. Beijo. Beijo, Tchau. tchau. O melhor era... Promessa paga. Tua mãe? Sua mãe. Tua mãe. Liguei pro cirurgião errado ainda, né? Tá tudo certo. Lê, queria agradecer a tua participação, foi muito... Ai, gente, foi muito engraçado. Queria agradecer imensamente por você ter participado. Queria agradecer por você fazer parte da nossa equipe, por fazer parte da minha vida. Você sabe o quanto você é importante para nós. E estamos juntos, né? Que venham mais anos pela frente, que a gente continue a dividir essa parceria de vida e de trabalho sempre. Eu que agradeço o convite, tu sabe da quão especial você é para mim também, questão profissional, questão pessoal, e o quanto eu me espelho em você nessa questão profissional. Você tem uma visão futura das coisas que é admirável, que muita gente precisava ter hoje em dia. Então, você está 100% no caminho certo
E nossa vida continua com as nossas viagens, nossas festas, com todo mundo, com a pequena da Isis, com o Zé. Então, é só alegria, só alegria. Te agradeço muito por tudo. Obrigada. Pessoal, hora de guardar o jaleco, mas logo teremos boas histórias ainda da medicina veterinária. Um beijo grande. Beijo.